Olá, amigos. Mais uma vez estamos no ar com o programa Descomplicando a Lição. É a nona edição desse terceiro trimestre de 2025. Já viram que é um assunto extremamente empolgante, não é? Êxodo. Muita coisa que estava lá no passado tem uma relação direta conosco agora. E nós vamos continuar vendo isto. A didática de Deus e a pedagogia que ele usou para ensinar aquele povo e transformá-lo no reflexo dos princípios do reino dos céus. Essa mesma situação, essa mesma pedagogia está sendo utilizada conosco agora. Portanto, estudar esta lição é a mesma coisa que estudar um texto que nos preparará para que, vou usar aqui um termo pouco, talvez, direto e forte, para que nós nos tornemos adventistas profissionais, ou seja, sabendo o que nós estamos fazendo e raciocinando como deve ser, usando a metodologia correta para alcançar o fim também correto. E o livro do Êxodo é a grande história sobre o que Deus fez no passado, só que agora nós temos uma vantagem. A igreja cristã atual, a igreja adventista do sétimo dia, ela é a igreja da maturidade, não é mais a igreja da época de imaturidade. Então nós vamos comparar o que Deus fez pedagogicamente com pessoas imaturas espiritualmente, tentando compreender como nós superamos essa imaturidade, já que o evangelho de hoje nos pede que sejamos cristãos maduros. A lição dessa semana, vivendo a lei. Nós estamos então, agora, vamos aprender, do ponto de vista da maturidade, como é que nós cristãos vamos reagir, tendo em vista que a lei é importante. Não há como nós querermos estar no reino de Deus fora da lei. Então, se olharem essa figura aqui, as tábuas da lei estão superpostas numa posição que formam o contorno de um coração. Já repararam? É porque a lei precisa estar no coração, ou seja, precisa estar no âmago do raciocínio e da maneira como nós reagimos mentalmente, formando a nossa visão de mundo. Então, essa lei, são os princípios e valores espirituais, ou seja, é o universo espiritual comandando o universo físico que somos nós, que estamos aqui nessa figura, né, representados pelas tendas do acampamento dos israelitas. Agora somos a igreja de Deus, que estamos sob o comando do universo espiritual. Nós somos o universo físico que vivemos sob o comando do universo espiritual. O verso para memorizar dessa semana: então o Senhor disse a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel. Esta é a ordem, você vai dizer o que eu estou lhe dizendo. Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Essa é a frase importante que nós vamos usar lá no final da lição. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Isto é o início de uma vida em construção dentro dos princípios e dos valores espirituais do reino de Deus. Então nós vamos nessa semana tentar cotejar, né, o que aconteceu na construção desse povo, agora com a lei, né, vivendo a lei, e o que a igreja cristã, a igreja adventista atual, precisa fazer. Vamos lá, então, ver a premissa para essa semana. Visto a lei do Senhor ser perfeita, portanto imutável,
é impossível aos homens pecadores satisfazer por si mesmos a norma de sua exigência. Essa questão é a base para o raciocínio, porque nós somos incapazes do que aconteceu. Foi por isso que Jesus veio como nosso Redentor. Era a sua missão, mediante o tornar os homens participantes da natureza divina, pô-los em harmonia com os princípios da lei celestial. Porque nós estamos agora, vamos ver aqui durante a lição, que o homem pecou e ficou impossibilitado de estar em harmonia com os preceitos da lei. Quando abandonamos nossos pecados e recebemos a Cristo como nosso Salvador, a lei é exaltada. Pergunta o apóstolo Paulo: anulamos, pois, a lei pela fé? Ele próprio responde: de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Isso é Romanos 3:31. Esse trecho que eu acabei de ler é um trecho do maior discurso de Cristo. O maior discurso de Cristo, vou aqui fazer abrir aqui um parênteses rápido para dizer que os irmãos precisam ler, porque eu vou mostrar aqui que a lei necessita de preceitos. E o maior discurso de Cristo são os preceitos. Vocês já vão entender isso quando eu abrir a lição. No momento, guardem que é necessário que leiam esse livro, o maior discurso de Cristo. É ali onde Cristo abre para nós os preceitos da lei. E eu já vou explicar o que isso significa. Vamos então à lógica da lição. Como viver a lei na prática. Essa é a questão fundamental para a lição dessa semana. Ou seja, pé no chão da verdadeira adoração. Como é que nós podemos nos organizar para adorar Deus em verdade? Então, são 3 assuntos que precisam ser abordados. Revelação direta do alto, ou seja, o que nós recebemos foi instrução direta de Deus, portanto nós precisamos prestar atenção nisso. Depois, a proibição prática da idolatria externa, porque o pecado nos fez sair do comando da lei, portanto nós estamos agora num estado de idolatria externa. A idolatria não é só o uso de imagens ou ídolos, é o ego, o eu, o egoísmo que tomou conta, porque nós saímos dos princípios do reino de Deus. Os irmãos já sabem que o reino de Deus tem princípios que são antagônicos ao egoísmo. Então, por causa disso, a lei nos protege e nos proíbe da prática da idolatria. E o terceiro assunto é a aplicação holística, ou seja, a aplicação, de um modo geral, de como viver a lei sem artifícios, que é o mundo cristão, de um modo geral, não entende isso. E nós vamos tentar agora, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Santo Espírito e com a ajuda do autor da lição, entender um pouco mais essa questão que está aqui, como viver a lei na prática. Então vamos ao estudo da lição, lembrando que os professores devem consultar o auxiliar da lição, mas não só os professores, os alunos também, para que tenham mais capacidade de discutir a lição nas suas unidades. Então o primeiro assunto da lição é a revelação direta do alto. Isso é muito importante. Foi próprio Deus quem revelou. Lembrem que na lição anterior ele aparece, fala com o povo, entrega a sua lei. E foi direto. Eu disse na lição passada, que povo teve essa história de Deus descer e falar diretamente com eles, configurando uma aliança com eles, entregando para eles documentos físicos dessa aliança. Nenhum povo teve essa teofania, né, tão incrível como nós vimos na lição anterior. Mas o que nós vamos entender agora é que tudo veio do alto, a revelação veio de lá. Porém, nós estamos no estado de pecado e nós precisamos contextualizar essa situação. E a primeira parte da lição vamos contextualizar
como nós estamos para poder compreender como é que nós temos que agir. A primeira coisa é que o ser humano foi criado para refletir o caráter de Deus. E esse caráter se expressa por meio da sua lei. Ou seja, a finalidade da criação do homem foi refletir o caráter de Deus. Nós não temos tempo para discutir o porquê dessa lógica, porque isso já foi tratado em lições passadas. Então eu estou partindo do pressuposto que nós temos isso em mente. Nós sabemos o porquê que nós somos criados para refletir o caráter de Deus. Então, se isto é a premissa, o que aconteceu? A imagem de Deus não é apenas a aparência, o parecer com Ele, mas a natureza moral, relacional, espiritual, aliás, racional, espiritual e relacional. Ou seja, nós não apenas parecemos fisicamente com Deus, nós somos parecidos moralmente com Ele. Porque nós raciocinamos como Ele, temos a mente parecida com a dele, e, portanto, nos relacionamos como Ele se relaciona com todas as suas criaturas. Deus não nos criou para sermos independentes dele. Também não vamos entrar aqui em pormenores sobre a razão disso, mas para viver em harmonia com os seus princípios. Então, guardar a lei, logicamente, não é uma imposição, mas é uma expressão da identidade original do ser humano. Aqui está todo o conceito que nós precisamos para poder lidar com a lei. Ok? Mesmo que nós estejamos numa situação de pecado, originalmente nós somos criados para refletir Deus. Nós somos a imagem dele. Então eu tenho aqui a lógica que causou a criação. Embora eu dissesse que nós não vamos entrar em pormenores, mas eu vou trazer aqui um briefing, um resumo da lógica que foi usada por Deus para a criação. Era a imagem dele e, portanto, a obediência a ele. Então, na criação, nós somos criados por Deus. Qual é a implicação disso? Ele é o nosso referencial. Em relação à imagem, o que nós somos? Nós carregamos a sua natureza moral, conforme nós vimos aqui. Nós somos de natureza moral, racional, espiritual e relacional, igual a de Deus. E qual é a implicação disso? Devemos refletir o caráter de Deus, ou seja, o modo de ser de Deus. Quando nós estamos na etapa da reflexão, Deus é santo, justo e amoroso. Portanto, devemos agir com santidade, justiça e amor. Quando a etapa é a lei, a descrição é: a lei expressa o caráter de Deus. Portanto, guardar a lei é viver como imagem de Deus. Se somos ou fomos criados, eu vou usar o verbo no presente, se somos criados para refletir Deus, então guardar a lei é consequência natural. Percebam isso. Nós não temos, como adventistas, uma imposição. Muito ao contrário. Nós somos livres para guardar a lei. Então, este é o modo como se vive a imagem de Deus, é guardando a lei. Então, se o pecado deformou a natureza humana, nós precisamos entender algumas coisinhas aqui. Isso gerou uma inclinação natural para a autossuficiência, rebelião e egoísmo, que foi o que nós vimos ali na premissa, na introdução, quando nós lemos que a lei nos protege contra a idolatria, não é? É isso aqui, o egoísmo, que são contrários à lei do amor. São textos que são discutidos em Jeremias capítulo 17 e Romanos capítulo 3. O apóstolo Paulo descreve isso claramente. Como é que ele fala sobre isto? Não é? O pecado deformou a natureza humana. Ele diz: o pendor da carne é inimizade contra Deus,
pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Está em Romanos, capítulo 8. Então, por causa da deformação que o pecado causou no ser humano, o ser humano está espiritualmente incapacitado. Enfraquecidos pelo pecado, não temos em nós mesmos força moral ou espiritual para cumprir plenamente a vontade de Deus. Essa questão, irmãos, é a questão que está para nós como uma instrução, ou, aliás, uma visão do próprio estado em que nós estamos dentro da igreja. Nós não temos capacidade de guardar a lei. Por isso é difícil. Muita gente não guarda, não é verdade? Então, o que é sugerido aqui? Paulo reconhece essa incapacidade em Romanos 7, 18 e 19. Ele diz: o querer o bem está em mim, porém, o efetuá-lo não está. E ele diz: pois não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Esse eu faço. Essa é a questão que está aqui. Ou seja, nós estamos espiritualmente bloqueados, incapacitados. E o que Deus fez para contornar essa situação? Como é que nós pulamos esse obstáculo? Ele nos entrega a lei. Na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, a lei, que é conhecida na Bíblia como a Torá, que são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, ela é o conjunto dos mandamentos, estatutos e princípios fundamentais que expressam a vontade de Deus. Principalmente os 10 mandamentos, como núcleo moral. Ou seja, a Torá são os 10 mandamentos, mas todos os preceitos que envolvem um comportamento concetâneo com a expectativa celeste. Então, Deus nos dá a Bíblia, nos dá a lei que está dentro da Bíblia e nos dá, além disso, os preceitos da lei. Agora é que nós vamos entrar na pormenorização da lei. O que são os preceitos? São instruções detalhadas, orientações específicas ou aplicações práticas que decorrem da lei. São o motivo como os princípios da lei se manifestam em situações concretas. Então, toda lei pressupõe a existência de preceitos, que são explicações sobre como se aplica a lei. Então, nós temos na Bíblia a lei e os preceitos. A lei e os preceitos, no hebraico se chama Torá. Tá claro? Então vamos andar aqui um pouco. Como é que a aplicação espiritual ocorre? Os preceitos ajudam a internalizar a lei e aplicá-la ao cotidiano. Vejam bem, voltando aqui, preceitos são orientações sobre como aplicar a lei. Então aqui os preceitos ajudam a internalizar, ou seja, ajudam a compreender e ajudam a agir de acordo com a lei. Sem os preceitos, a lei pode parecer genérica e abstrata. Deus educa seu povo com instruções práticas que formam uma consciência moral sensível e madura. Isso é Paulo falando em Hebreus no capítulo 5. Então, agora vem uma coisa importante. Paulo em Hebreus e João também, falando sobre como que Deus se comunicava com o povo, diz que no passado a comunicação de Deus com o povo era através dos profetas. Mas agora, quando Jesus veio e ele encarnou, e nós já vimos aqui, temos noção do qual o significado da encarnação de Jesus.
Quando ele encarna, a comunicação de Deus não foi mais através dos profetas, foi através diretamente do Filho. Pai e Filho são semelhantes, portanto, quem ouve o Filho, ouve o Pai. Jesus mesmo falou isso. Vocês não conhecem a Deus, eu estou com vocês há tanto tempo, ou seja, eu sou a imagem expressa dele. Então, o que aconteceu? Jesus ensina os preceitos da lei. E em que momento ele faz isso? Ele faz isso no Sermão do Monte. Portanto, o Sermão do Monte pode ser entendido como uma edição, ou melhor, uma revelação profunda, ampliada dos preceitos da lei. Professores, isso é muito importante, isso que eu estou mostrando aqui. Jesus toma os mandamentos, que são a lei moral, e os desdobra em preceitos práticos espirituais, indo muito além da letra. Ele vai direto à mente das pessoas, ou seja, ao coração. Então, ele, por causa disso, agora vendo as coisas como elas são, tendo o próprio Deus explicando para nós, infelizmente não tenho aqui espaço para falar sobre a encarnação de Jesus, mas foi muito importante isso, porque era o Deus conosco. Ele estando conosco, ele faz a transição entre o sistema religioso imaturo, que era o sistema judaico, para o sistema religioso maduro, que é a igreja cristã. E nós vamos começar a entender isso agora. O que aconteceu? A lei começa a ter contornos verdadeiros agora na nova aliança, que é a aliança escrita no coração. A aliança antiga, nós vamos ver aqui, eu vou mostrar daqui a pouco, mas nós já tratamos disso em lições anteriores. A aliança antiga, ela era a pedagogia por símbolos. Agora, nós estamos na nova aliança, que é a pedagogia tendo contato direto com a verdade, ou seja, pressupõe-se que nós agora temos maturidade, porque Jesus veio, viveu a lei, nos mostrou como é, agora nós temos maturidade para entender a verdade como ela é, e não mais usando símbolos como era no passado. Então aqui nós temos, Jesus está preparando o povo para a realidade espiritual da nova aliança, prometida em Jeremias. E qual é a nova aliança? Jeremias 31, 33. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E no Sermão do Monte, ele mostra como essa lei atua de dentro para fora. Não basta evitar o homicídio, é preciso arrancar a raiz da ira. Aqui nós não estamos mais lidando com símbolos, nós estamos lidando com a realidade tal qual ela é. Ou seja, eu não mato, não porque a lei me proíbe, mas porque eu arranco de dentro de mim a raiz desse problema. Olha que diferença enorme, não é? Essa é a maturidade da igreja cristã. Não basta não adulterar, porque a lei está proibindo. É preciso purificar o olhar. Não basta amar os bons, é preciso amar como Deus ama. Portanto, é um passo muito além da letra da lei. Ou seja, Jesus começa a explicar aqui como funciona a prática espiritual, a aplicação dos princípios do reino de Deus. Então, Jesus não está criando uma nova lei, mas ele está restaurando o entendimento correto da lei eterna. Os preceitos do Sermão da Montanha moldam a mente e o caráter segundo o padrão divino, preparando os súditos para o reino de Deus. Isto é uma situação muito superior a toda a teologia hebraica. É bom que os irmãos estão tomando conhecimento de que nós estamos numa fase de maturidade. E, portanto, a pregação das 3 mensagens angélicas
são uma fase madura da igreja. Muito bem. Eu tenho aqui um quadro para mostrar essa transição do que era sombra para a realidade. O Sermão da Montanha é essa transição. Aquilo que antes funcionava como um anteparo, agora tem que estar dentro da gente. Eu tenho aqui os 10 mandamentos e eu vou rapidamente mostrar como eles estão relacionados aos preceitos que Jesus exarou ali quando pronunciou o Sermão da Montanha. O primeiro mandamento: não terás outros deuses. Qual é o preceito que está lá? Ninguém pode servir a 2 senhores. Lealdade absoluta a Deus, não ao dinheiro, status ou preocupações. Vejam só o desdobramento disso, né? A maturidade que agora a igreja vive. Não farás imagens para adorar. Qual é o preceito lá no Sermão da Montanha? Pai nosso, santificado seja o teu nome. Qual é a implicação? Adoração verdadeira e íntima ao Deus invisível, que é feita em espírito, ou seja, com a parte mais alta do ser, que é o espírito. O terceiro mandamento: não tomarás o nome de Deus em vão. Qual é o preceito que está no sermão? Não jureis de forma alguma. Corresponde à integridade de palavras, sem invocar Deus levianamente. Eu não preciso jurar tomando o nome de Deus, porque eu sou íntegro. O que é a integridade? Aquilo que eu digo é aquilo que eu faço. Isso é integridade. Então eu não preciso jurar. Lembra-te do dia do sábado, que é o 4º mandamento. Qual é o preceito? Buscai primeiro o reino de Deus. Esse é o preceito. Prioridade ao reino de Deus e ao descanso espiritual, não materialismo. Olha que maturidade de raciocínio aqui. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Qual é o preceito? Bem-aventurados os pacificadores. Eu não sei se alguns de nós têm essa condição de pensar que esse 5º mandamento está ligado a essa bem-aventurança, os pacificadores. É claro que a obediência aos pais torna a vida pacífica, não é verdade? Em vez de nós estarmos lutando contra os pais, nós precisamos honrá-los. E as relações de honra, reconciliação e respeito mútuo no lar e na sociedade é o que está sendo discutido nesse 5º mandamento. Não matarás. Qual é o preceito? Todo aquele que se ira já está sujeito ao juízo. Então, o preceito vai além do ato, atinge o sentimento interior do ódio. Professores, eu quero chamar sua atenção antes de continuar aqui relatando a lei e os preceitos. Queria chamar sua atenção para isso. Peguem esse quadro que está aqui, copiem esse quadro e tentem entregar isso para os seus alunos, para eles terem ideia de como a lei e os preceitos estão relacionados com o nosso comportamento como cristãos atuais. Vejam só, vamos ao 7º mandamento, que é não adulterarás. Qual é o preceito que está aqui? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já pecou. Vejam, a questão é a pureza interna. E a pureza começa no olhar e na intenção do coração. Ou seja, o pecado, como diz Paulo, e Pedro também diz a mesma coisa, começa com o pensamento. Né? Quem gera o pecado é o pensamento, ou seja, a intenção mental. O 8º mandamento: não furtarás. Qual é o preceito? Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Se o seu tesouro, se o seu coração é um coração materialista, então esse mandamento ele vai arrancar de você essa situação.
E como nós vimos na lição passada, esses mandamentos são promessas de Deus. Estão lembrados? Você não vai furtar. Por quê? Porque eu vou colocar em você o princípio, o amor, que é o fundamento do reino de Deus. Eu vou arrancar de você o egoísmo, eu vou colocar outra coisa em você. E por isso você não vai furtar. Então, se nós olharmos aqui, o 9º mandamento, não dirás falso testemunho, o preceito que está lá é: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Seja íntegro. Os irmãos estão percebendo? E qual é a ligação que tem conosco na igreja? Verdade, sinceridade, transparência em toda a comunicação. Nem sempre é assim, não é, irmãos? Nós temos decepções, porque nós achamos que as pessoas são amigas, mas elas na sua frente sorriem para você e por trás falam mal de você. Não há a lei dentro de nós. Os irmãos estão percebendo? A lei não é uma coerção de Deus. Na verdade, é uma compreensão de que eu já passei do mundo para o reino dele. E, portanto, alguém que está no reino dele vive sob esta lei. E o 10º mandamento: não cobiçarás. O preceito que está lá é: não andeis ansiosos pela vossa vida. Coração livre da cobiça, contente com a provisão de Deus. Ou seja, eu sou feliz com aquilo que eu tenho, porque eu entendo que Deus deu aquilo que eu necessito. E por conta disso eu não cobiço. Aqui está como que os mandamentos e os preceitos se aplicam para nós. E agora vamos para a segunda parte da lição, que é a proibição prática da idolatria. Ou seja, tudo que nós vimos é a parte pedagógica de Deus para evitar essa situação aqui da idolatria externa, que é o egoísmo. Então vejam aqui, a sequência das principais festas bíblicas foi intencionalmente ordenada por Deus como um sistema pedagógico e experiencial para ensinar e praticar os 2 grandes princípios da lei. E quais são os 2 grandes princípios? Nós já sabemos disso. Quais são eles? Amarás a Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. São os 2 grandes princípios da lei. Então, se esses princípios devem estar no nosso dia a dia, vejam só, o método pedagógico de Deus. Ele cria festas para que as pessoas pratiquem esses princípios. E aqui eu vou mostrar, num quadro que está abaixo, como essas festas eram muito mais do que celebrações. Elas eram mecanismos divinos para moldar o caráter do povo e restaurar a imagem de Deus neles. Eu não trouxe todas as festas aqui, mas nesse quadro nós temos 3 festas. Aliás, temos quase todas aqui. Páscoa, Pães Asmos e a festa das primícias. Isso tudo acontecia no primeiro mês, mês de Abib. Qual era a ênfase espiritual? Libertação, consagração e gratidão a Deus. Qual é o princípio da lei que era ensinado nessa festa? Qual princípio era ensinado? O princípio era o primeiro, o amor a Deus. Pentecoste, festa das semanas, que acontecia no 3º mês, o mês de Sivan. Qual era a ênfase espiritual? Colheita, derramamento do Espírito e partilha. Qual é o princípio ensinado? Amor ao próximo, porque essas festas, esses 2 conjuntos de festas que nós já vimos, o primeiro deles, que era a Páscoa, Pães Asmos e as primícias, levavam ao princípio de amor a Deus. Pentecoste, a festa das semanas, levava ao princípio de amor ao próximo. O próximo conjunto de festa, que é festa das trombetas, dia da expiação e a festa dos tabernáculos, em hebraico se chama Sukkot, tendas, né?
acontecia no 7º mês, Etanim. Qual era a ênfase espiritual? Juízo, arrependimento, restauração e comunhão. E quais princípios estavam envolvidos nessas festas? Os 2 princípios, ambos. Amor a Deus e amor ao próximo estavam nesse último conjunto de festas. Então as festas eram mecanismos divinos para moldar o caráter. Portanto, uma época em que havia imaturidade espiritual. Nós vamos ver como isso se transforma. Não há mais necessidade disso na igreja cristã, porque Cristo viveu todos esses princípios sem necessitar dessas coisas. E nós agora estamos na nova aliança, que pressupõe que nós já aprendemos aprendemos toda a lei e todos os preceitos da lei, e agora vamos lidar com a verdade frente a frente. Deus desejava que pela celebração dessas festas o povo aprendesse as grandes lições do amor, da dependência de Deus e da comunhão de uns com os outros. Isso está em Patriarcas e Profetas, na página 541. Então, como é que eu tenho esses mesmos princípios, agora no culto cristão? Porque não temos mais essas festas. Essas festas apontavam para Cristo. Quando Cristo veio, tudo isso foi suspenso, porque agora não há mais necessidade. Ele já veio. Então, no culto cristão, ou seja, na igreja atual, igreja adventista, a partir de 1844, os símbolos dão lugar à experiência espiritual direta. Não precisamos mais de símbolos, de festas, porque agora nós temos a vida de Cristo diante de nós. E nós vamos copiar isto, não é? Com a vinda de Cristo e o derramamento do Espírito Santo que aconteceu lá no Pentecoste, o crente é chamado a uma maturidade espiritual que vive os princípios diretamente, não mais por sombras, mas por realidades. Fica claro isso? Ou seja, professores, aquelas festas eram sombras. Sombras de quê? De que quando Jesus viesse, nós iríamos entender isso e iríamos viver isso completamente. Não por nós mesmos, mas porque a nova aliança pressupunha que tudo seria escrito no nosso coração, a lei seria escrita e nós teríamos condições de guardar. Muito bem. Então, Deus, e aqui está algo impressionante, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa também é uma assertiva do apóstolo João que pouca gente domina. E nós estamos mostrando aqui como que nós adoramos a Deus em espírito, ou seja, o espírito é a parte mais alta do ser humano. Nós já tratamos disso aqui várias vezes. É o espírito que se comunica com as verdades celestiais. É o espírito humano que se comunica com o Espírito de Deus. Portanto, quando eu adoro Deus, eu tenho os valores de Deus na minha mente e com o meu espírito eu estou ligado ao Espírito de Deus. Entendam isso. Então, como é que isso se manifesta? Como é que eu adoro em espírito e em verdade? Em espírito e em verdade, ou seja, o meu espírito entende e o meu corpo reage, porque o meu espírito entende. Fica claro isso, irmãos? Agora eu tenho aqui uma tabela que vai, digamos, materializar isso tudo que eu estou discutindo aqui. Vejam, como é que se manifesta no culto cristão por 2 atos, os 2 grandes princípios da lei de Deus, que são amor ao próximo e amor a Deus. Então vejam aqui, dízimos. Qual é a função espiritual? Reconhecimento da soberania de Deus, gratidão e fidelidade. Qual é o princípio da lei que está sendo aplicado quando eu devolvo o dízimo? Amor a Deus.
Ofertas. Qual é a função espiritual? Ou seja, como é que o nosso espírito se liga às verdades espirituais que são dadas por Deus diretamente. Lembrem que o verso que introduziu a lição fala que Deus falou. Os irmãos estão lembrados? Então Deus falou conosco, fala conosco através do nosso espírito. O que isso significa? Solidariedade, missão, assistência aos necessitados. Portanto, o princípio da lei que está na oferta é o princípio do amor ao próximo. Ficou claro isso, irmãos? Como é que eu materializo esses princípios no culto cristão? O que era mostrado para os israelitas em forma de festas e símbolos, ou seja, sombras, agora tudo isso foi vivido por Cristo, e por causa disso nós adquirimos uma maturidade, e o culto cristão reflete essa maturidade. Muito bem. Portanto, qualquer dúvida nessas coisas, se eu devo ou não dar o dízimo, se eu devo ou não dar oferta, significa que você ainda está com idolatria muito alta. Você não saiu totalmente do Egito. Vamos adiante aqui. Os princípios celebrados nas festas se perpetuam na adoração cristã, ou seja, nós temos os mesmos princípios agora aqui no culto cristão, mas agora em forma mais pura, mais livre e mais interiorizada. Então, o apóstolo Paulo explica isso em Gálatas, no capítulo 4, versos 4 a 5, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, vivendo a imitação da vida de Cristo, nós nos tornamos co-herdeiros, conforme nós já vimos em lições anteriores. Nós somos também primogênitos com Ele. Portanto, amadurecimento espiritual. E isto implica em que nós não precisamos mais das festas rituais anuais, pois agora a Páscoa se cumpre em Cristo. 1 Coríntios 5, 7. O Pentecostes se cumpre no derramamento do Espírito, que aconteceu lá em Atos 2. E o tabernáculo se cumpre em Cristo, habitando em nós, conforme João 1, 14. Ele tabernaculou conosco, e Apocalipse 21, 3. Mas os princípios celebrados em cada uma dessas festas continuam válidos. As festas não foram anuladas, elas simplesmente passaram para um outro momento. Ou seja, os princípios que estavam lá continuam, não mais da forma como eram. Agora nós temos outras formas, precisamos compreender isso. Agora, vividos diariamente no culto, na vida e na mente, ou seja, no coração. O culto cristão perpetua os princípios eternos das festas. Vamos lá, meus irmãos. Dízimos corresponde a amor, reverência e fidelidade a Deus. Ofertas, compaixão, justiça e amor ao próximo. E isso revela maturidade espiritual. O cristão não precisa mais de festas simbólicas, porque vive os princípios em espírito e verdade, guiado pelo Espírito Santo e pela palavra. Temos que, se entendemos bem o que nós estamos discutindo, nós temos agora a possibilidade de sintetizar isso. E qual é a síntese? As festas educavam o povo na infância espiritual. O culto cristão, guiado pelo Espírito, vive os mesmos princípios, de forma interiorizada e contínua. Então, podemos agora discernir com clareza o que a lição dessa semana está chamando de maturidade espiritual. Não é abandonar os princípios das festas, mas viver esses princípios com consciência, liberdade
profundidade espiritual. Meus caros, o plano original de Deus sempre foi este. Qual? O que ele exige, ele mesmo provê os meios para cumprir. Essa lógica se aplica diretamente à guarda da lei e se manifesta de maneira clara e profunda no ritual cristão, especialmente na adoração, nos símbolos e nos meios de graça. Professores, agora é o seu momento de, como líder na sua unidade, ajudar seus alunos. Se há alguém em dificuldade com esses princípios, a aplicação deles se dá através de alguns ritos lá, né? Um deles, nós vimos aí que são dízimos e oferta, mas há outros ritos. Mas se alguém está com dificuldade com essas coisas, ajude fazendo oração com essa pessoa. Porque o que está escrito aqui é que tudo que Deus exige, ele mesmo provê os meios para cumprir. Portanto, se orarem pedindo a Deus que os ilumine para o cumprimento dos preceitos da lei, então Deus vai fazer isso, porque é a promessa que está implícita na nova aliança. Eu escreverei nos seus corações, e vocês serão o meu povo e eu serei seu Deus. Ajude seus alunos nisso, meu caro professor. Muito bem. Então vamos à terceira aplicação da lição dessa semana, que é a aplicação holística, ou seja, viver a lei sem artifícios. E aqui nós vamos ver algumas coisas, alguns esclarecimentos, outros ângulos de como a lei é aplicada, como os princípios da lei estão sendo aplicados. Vejam aqui, olha, a verdadeira lei se vive sem intermediários, por meio da fé, da obediência e da comunhão. Ou seja, eu não preciso de nenhum símbolo para guardar a lei. Não preciso de intermediários. Viver a lei como expressão de amor e não de ritualismo. Ou seja, eu não preciso de ritos para cumprir a lei. Eu preciso de ter integridade, liberdade e experiência pessoal com Deus. Então, raciocine aqui um pouco. Olha, não era a intenção de Deus que os israelitas lutassem por seu novo território. Canaã havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e deveria ter sido recebida como dádiva especial de Deus para Israel. Eu acabei de ler um trecho que parece que não faz qualquer conexão com o que está acima aqui. Mas agora nós vamos ver os princípios da lei aplicados agora na prática, no dia a dia, da vida do povo. E é bom que prestem atenção, porque nós estamos agora dentro da nova aliança, que a promessa que Deus realizará por nós, essa nova aliança. Então, através do que passou lá, nós vamos entender o que vai acontecer aqui. O que passou lá? O povo teve que lutar para conseguir a posse da terra, não é verdade? E isso parece uma contradição, por quê? Porque se o princípio da lei é amor a Deus e amor ao próximo, se eu luto numa guerra contra o meu semelhante, não parece discrepante, não parece contraditório? Se Deus manda guardar a lei, agora ele está mandando guerrear? Mas vamos ver como é que se resolve esse dilema. Olhem aqui, o modelo para a conquista da Terra Prometida foi apresentado durante a travessia do Mar Vermelho. Como é que aconteceu ali? Ou seja, lá no Mar Vermelho está toda a lição dada por Deus. O que aconteceu lá? Deus lutou por seu povo e deu a ele vitória completa sobre quem planejava destruí-lo. Não foi isso? Então vejam bem, da mesma forma, na época do rei assírio, Senaqueribe, vocês estão lembrados disso? Está em Isaías, né? Essa história. Deus derrotou os assírios, mesmo sendo vasto, ou seja, eles eram superiores em números, eles eram treinados, fortemente equipados e bem treinados. Eles eram superiores tecnicamente e também armamentisticamente.
O que aconteceu? Mas, sem que os israelitas tivessem que lutar, Deus os derrotou. Nós estamos aqui aprendendo algumas coisas. Se nós evoluirmos o nosso olhar, agora olhando os 400 anos de servidão, vamos aprender mais uma coisinha. Os 400 anos de servidão dos israelitas no Egito também representaram 400 anos de graça, paciência e oportunidade de arrependimento para os povos cananeus. Nós estamos aqui analisando que eles tiveram que lutar pela terra de Canaã e uma aparente contradição com os princípios da lei. Agora nós estamos começando, como que limpando o que impede de nós vermos com profundidade a pedagogia de Deus. 400 anos de servidão dos israelitas no Egito também foram 400 anos de graça, paciência e oportunidade para aqueles povos. O raciocínio aqui é muito claro. Essa é uma das mais profundas manifestações do princípio divino de justiça equilibrada com misericórdia, demonstrando que o juízo de Deus nunca vem sem antes oferecer tempo para o arrependimento. Olha só, aqui tem um quadro para ajudar a gente a raciocinar com essas coisas que são necessárias. Como é que o princípio de Deus, da lei, pode se aplicar numa guerra? Israel sofreu escravidão de 400 anos. E os cananeus tiveram 400 anos de graça para se arrepender. Israel foi liberto por Deus para tomar posse da terra. Essa terra havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Não é verdade? Os cananeus foram julgados por sua iniquidade progressiva. Ou seja, enquanto esse tempo estava percorrendo, Deus deu toda a graça possível para que os cananeus pudessem se converter. E o que aconteceu? Iniquidade progressiva. Então, Israel representa o povo de Deus na luta pelo reino. Então nós estamos da mesma forma agora como Israel, lutando pelo reino. E os cananeus representam os que rejeitam a luz e a verdade. Ou seja, da mesma forma como nós estamos na igreja ouvindo a palavra de Deus e nos preparando, pessoas não estão, mas essas pessoas não estão abandonadas. Assim como os cananeus, eles estão sendo avisados por Deus, mas muitos não querem, assim como os cananeus agiram. Então o que resulta disto? Deus prepara duas histórias paralelas, com momentos de decisão para ambos os lados. Essa mesma lógica aparece no tempo do fim em Apocalipse. O que vai aparecer lá? Deixe o injusto continuar na injustiça e o justo continue na justiça. Os irmãos estão entendendo o princípio que está aqui? Amor a Deus e amor ao próximo? Está subjacente isso aqui. Deus não expulsou imediatamente os povos da terra. Amor ao próximo, não é verdade? Ele esperou, enviou luz, deu tempo. Mas quando a medida se completou, o juízo veio. Isso mostra o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia, um padrão divino que também rege os eventos finais do planeta. Vejam, irmãos, aqui, que sabedoria, a sabedoria de Deus. É impressionante isso. Agora, 400 anos de escravidão foram também 400 anos de aprendizado de fé para o povo de Israel. Eles aprenderam um período de formação espiritual para Israel, mas também foi um teste coletivo sobre como viver e crer sob circunstâncias adversas. É igualmente verdade que muitos israelitas não compreenderam o método de Deus. E isso se tornou evidente no deserto e nas constantes murmurações após o êxodo. O que nós estamos vendo agora, irmãos, é
o que aconteceu com os israelitas. Os cananeus nós vimos, eles perderam tempo, 400 anos de graça e jogaram fora. Israel teve também 400 anos de escravidão, mas também de graça, de aprendizado. O que eles fizeram? Muitos não compreenderam que talvez seja a situação nossa, estando na igreja. Portanto, ao lermos essas informações que estão aqui, vamos lê-las com os olhos em nós, nos tempos atuais. Não havia esperança humana, assim como hoje Jesus não veio ainda. A minha geração já está passando e Jesus não veio. A geração do meu pai já passou. O meu pai viveu pregando, ele era um pastor, viveu pregando a volta de Jesus. Mas o meu avô também pregava a volta de Jesus e Jesus não veio ainda. Parece que não há esperança, não é verdade? Só a fé na promessa feita a Abraão mantinha viva a identidade do povo de Deus. O sofrimento forçava Israel a olhar para o alto. Nessa circunstância, se a esperança parece tardia, nós temos que olhar para o alto. Eu já vi reuniões da Conferência Geral, acabou de ter uma, não é? Eu já vi reuniões da Conferência Geral cujo título era Quase no Lar. E todo mundo ficou esperando, nos próximos 5 anos talvez Jesus volte. Mas já fizeram outras reuniões. E Jesus ainda não voltou. Isso quer dizer o quê? Não há esperança? Não, nós temos que estar com os olhos voltados para o alto. Mesmo durante o silêncio divino, a aliança continuava válida. Era um chamado à fé na palavra de Deus, não nas circunstâncias. Apesar da pedagogia divina, muitos não compreenderam o método de Deus. Por alguns motivos. Quais foram? Influência egípcia, fé superficial e interesseira, acreditavam enquanto Deus fazia milagres. Então, apesar disso, o que nós temos que entender? Fé não se desenvolve apenas com milagres, mas com permanência na palavra de Deus, mesmo no silêncio e na dor. Se nós estamos vivendo um momento de silêncio, nós temos que crer na palavra, porque isso também é parte da pedagogia de Deus. Entendam isso. Como última explicação que o autor da lição chama atenção para a aplicação dos preceitos da lei, ele traz aqui um princípio que é o princípio direto da retaliação, né? Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente. Isso também parece uma contradição com a lei de Deus em relação ao próximo. Mas vejam isso aqui. Essa expressão é parte da chamada lei da retaliação, ou lex taliones, encontrada em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 19 a 20, Deuteronômio 19, 21. Qual é o sentido original dessa lex taliones? Equidade proporcional. A pena deve corresponder ao dano, nem mais nem menos. Estão vendo que, mesmo em situação de pecado, mesmo que os princípios do reino de Deus e toda a pedagogia de Deus não seja suficiente para que nós vivamos completamente dentro do universo moral do reino celestial, foram necessários algumas medidas para que o amor ao próximo, o princípio do amor ao próximo pudesse ser aplicado. E aqui nós estamos vendo uma. Limitar a vingança, ou seja, proibir retaliações ou represálias excessivas e privadas. Transferência ao juiz. A punição deve ser aplicada por autoridade legal e não por vingança pessoal. Amor ao próximo. Esse é o princípio que está aqui. Qual é a relação com o decálogo?
o Decálogo de Êxodo 20 é uma lei apodítica. O que quer dizer isso? É um código moral absoluto, incondicional e relacional. Enquanto que a lei do olho por olho é, na verdade, uma lei de aplicação casuística, ou seja, é uma lei condicional. A diferença aqui é que o Decálogo é uma lei apodítica, ela é um código moral absoluto. Mas essa lei, a lei de lex talionis, ou seja, a lei da retaliação, ela é uma lei condicional. Ela é diferente da lei apodítica. E isso quer dizer o seguinte: leis condicionais são princípios de justiça que são aplicados para que responsabilidades sejam colocadas sobre a quem deve. A lei de Talião protege os princípios do Decálogo ao garantir justiça retributiva moderada, defesa da dignidade humana, prevenção da vingança pessoal. Portanto, aqui está o princípio do amor ao próximo muito claro, não é verdade? Então, Jesus é a revelação plena do juízo e da graça. Ele pega esse princípio que estava lá no Velho Testamento e amplia, ou seja, mostra detalhes ou preceitos que talvez estivessem ocultos se ele, como Filho de Deus e Deus para nós, né, Deus conosco, não nos revelasse. Ele diz lá no Sermão da Montanha: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Vejam bem aqui, professores, Jesus não anulou o princípio da justiça proporcional, mas transferiu a lógica da vingança para a lógica do amor. Revelou a maturidade espiritual no reino de Deus. E como ele revelou isso? A justiça é responsabilidade do juízo divino. A vingança é substituída por graça e paciência. O discípulo renuncia ao direito de retribuição pessoal. Portanto, a lei do talião era uma limitação da violência, mas o evangelho é a cura para a violência. Aqui está a informação mais importante que a nova aliança traz. Na antiga aliança, como as pessoas eram imaturas, era necessário uma lei dessa para conter a violência. Agora, na nova aliança, por que não é mais necessário? Por que Jesus amplia isso? Porque a promessa da nova aliança é que a lei vai ser escrita no coração. Portanto, será arrancado de nós a raiz do ódio, a raiz da violência, a raiz da não querência. Então, Ellen White ratifica isso. Ela diz sobre a vingança e o perdão: não é o propósito de Deus que os homens tomem em suas mãos a obra de executar vingança contra os ofensores. Exatos página 301. Então, que conclusão nós temos agora? Olho por olho, no Antigo Testamento, foi uma regra judicial de equidade que protege a justiça sem permitir abuso. A vingança pessoal é proibida, pois a justiça pertence a Deus e às autoridades instituídas. Em Cristo, a justiça é elevada do direito à retaliação para o dever do amor. Esse é o resultado da nova aliança. Deus arranca de nós a raiz da nossa perversidade. Que coisa absolutamente incrível. Eu lendo essa lição, eu fiquei com uma sensação de querer estar no reino de Deus, de querer participar disso, não porque eu estou sendo restringido por um preceito da lei,
mas porque esse preceito da lei está dentro de mim. Essa vontade me deu. Eu espero que essa seja também a realidade com todos vocês que estão estudando a lição número 9. Então vamos agora à interligação dos assuntos dessa semana. Primeiro assunto, que é a revelação direta do alto, corresponde às lições de domingo, Código da Aliança, e a lição de segunda-feira, mais lei. O segundo assunto, proibição prática da idolatria externa, é a lição de terça-feira, o plano original de Deus. O terceiro tema, aplicação holística, ou seja, viver a lei sem artifícios, são as lições de quarta, olho por olho, e quinta, vingança, conforme nós podemos ver utilizando o auxiliar para professores. Vamos à aterrissagem então agora, já que nós entendemos esses princípios todos e a aplicação da lei como deve ser. Vamos ver o que o autor da lição, o pastor Moscala, nos diz. Vivemos no território do inimigo e não é de admirar que podemos ser atingidos por suas armadilhas. Quem não conhece o sofrimento causado pelo pecado? Infelizmente, essa é uma parte inevitável da vida. No entanto, Deus nos dá poder para lidar com essa realidade. Deus nos dá poder para lidar com essa realidade. É isso. Quem está na igreja lutando para ter esses princípios, não entendeu o que quer dizer a nova aliança. O que nós temos que fazer é orar a Deus, pedindo que a nova aliança seja uma realidade em nós. Muito bem. Numa frase, vocês viram que dos céus eu lhes falei. E é isso, irmãos. Não é o pastor que está lhe dizendo. É Deus quem está lhe dizendo. Não é a igreja que está exigindo. É Deus que está dizendo para você. E essa é a questão que está aqui. A lei tem que estar no coração. Agora vamos à aplicação e vamos ler todos juntos. Muitas pessoas têm se debatido com o fato de que o Senhor expulsou nações pagãs de suas terras e às vezes até mesmo as exterminou. É inquietante. No entanto, como a percepção de que o amor de Deus também deve executar a justiça nos ajuda a confiar que esses acontecimentos revelaram não apenas a justiça, mas também seu amor. Irmãos, nós vimos exatamente isso na explicação da lição dessa semana. Os povos que estavam lá tiveram 400 anos de oportunidade. E como não aproveitaram, veio o juízo em cima. Da mesma forma, nós estamos agora há quase 200 anos desde que as 3 mensagens angélicas foram proclamadas. Ou seja, a Igreja de Deus está num pedaço de tempo, num espaço-tempo pedagógico importante, está aprendendo a confiar inteiramente em Deus. Agora, na maturidade espiritual que é exigida da Igreja, mas ao mesmo tempo o povo também a ele está sendo oferecido, porque a Igreja está anunciando. Então, a ele está sendo oferecido oportunidades. A Igreja tem feito campanhas. Nós fizemos 2 anos de distribuição do grande conflito, lembram? Esse ano nós distribuímos livros de novo. E a Igreja tem programas, tem a TV Novo Tempo, tem o Descomplicando a Lição, e muitas coisas acontecendo na mídia, avisando as coisas. Então, quando o juízo de Deus for derramado sobre a terra, essas pessoas terão sido avisadas. E Deus espera exatamente cumprir na risca os 2 grandes princípios da lei, amor a Deus e amor ao próximo. E nós estamos, como igreja, sendo comissionados por Deus a explicar isso ao mundo. Muitos de nós não entendemos, meus irmãos, mas nós precisamos entender.
E o Espírito de Deus precisa reviver o nosso espírito para que nós tenhamos comunhão com os céus e possamos refletir ao mundo os interesses de Deus. Por isso, lhes convido para uma oração. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, o Senhor nos deu, mediante a lição que acabamos de ver, importantes informações da aplicação prática dos princípios da lei. Como viver a lei. Como o culto cristão traz nos seus ritos esses princípios enormes da lei. O que nós pedimos ao Senhor? Que o Santo Espírito abra os nossos olhos, nos dê discernimento, que abra a nossa mente e reviva o nosso espírito para que nós possamos viver à altura desses grandes princípios da lei, sendo, portanto, exemplos ao mundo. Essas bênçãos nós pedimos porque estamos vivendo dentro da nova aliança e conforme sua promessa nós esperamos. Em nome de Jesus. Amém. Caros amigos, professores e alunos da Escola Sabatina, lembrem que a Escola Sabatina agora é viva, não é? Então, nós estamos estudando como é que nós vivemos para produzir uma Escola Sabatina viva. Um assunto empolgante. Na lição que virá, que é a lição número 10, os irmãos vão ter contato com uma realidade incrível, que é Deus mostrando a si mesmo. É uma lição empolgante. Eu fiquei tão interessado quando li essa lição em ter uma experiência tal qual aqueles 70 tiveram, viram Deus, vimos como as coisas que nós temos na igreja, ceia, não é? Que é um momento de refeição com Deus, e os 70 tiveram lá. Nós vamos ver isso na lição que vem. Eu estou dando aqui um briefing do que virá. E convidá-los para virem conosco, para não perder essa próxima lição, que vai ser uma lição incrível. Descomplicar é a sua missão, professor da Escola Sabatina. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!